Muito boa noite, turma. Sejam bem-vindos à nossa 15ª aula, Gerenciamento da cadeia de suprimentos. E hoje o tema da nossa aula é o processo de planejamento da rede. E ele vai ser dividido em 4 partes: processo de planejamento da rede, por que planejar, o problema da configuração da rede e dados para o planejamento da rede. Sendo assim, pessoal, vamos dar início então à nossa aula de hoje. Dois marmoreiros trabalhavam na reconstrução da Catedral de St. Paul, em Londres, quando Sir Christopher Wren perguntou-lhes o que faziam. O primeiro respondeu: corto mármore. Já o segundo garantiu: estou construindo uma catedral. Gente, essa frase aqui é muito bacana. As duas pessoas estavam fazendo a mesma coisa, só que cada um tinha uma visão, cada um tinha uma crença no que estava fazendo. Um simplesmente, não, estou cortando mármore, estou fazendo esse papel aqui, estou cortando aqui. O outro, não, eu estou construindo uma catedral. Essa é a diferença, gente. Nós precisamos ser como esse segundo marmoreiro, nós precisamos ser como ele. Ah, o que é que você está fazendo? E tal. Eu estou fazendo algo importante. Eu não posso me deixar, isso é simples. Ah, tô fazendo algo assim, sem importância. Esse primeiro cara, vamos dizer assim, ele não deu importância para o que ele estava fazendo. O outro, ele já se sentiu parte do projeto. Não era ele que estava construindo sozinho a catedral, mas ele era parte do projeto. E nós precisamos ser parte dos projetos, seja na empresa, na nossa casa, no que a gente estiver fazendo. Nós precisamos ser parte, nós precisamos tomar posse daquilo ali. Ah, eu limpo, por exemplo, vamos pegar aqui, eu limpo o hospital, tá? Mas você faz parte daquela equipe ali, gente. Você é aquele hospital também. Mais do que, eu sou só uma pessoa que vai lá e limpa. Não, você também faz parte daquela equipe ali. Você também está ajudando a salvar vidas. Ah, você não está ressuscitando ninguém, está fazendo um processo, mas você está mantendo o local limpo, o local longe de bactérias. Quanto mais se limpa, quanto melhor se limpa, melhor é a qualidade para o paciente, para as pessoas que estão trabalhando ali. É bom para todo mundo, gente. Então a gente precisa enxergar positivamente o que a gente faz e nos engrandecer. Pode ser, eu faço uma coisa pequena, mas eu faço bem feito. Eu faço com orgulho, eu faço com vontade. Vou postar um vídeo para vocês falando dessa frase que me lembrei muito de uma mulher que ela fala justamente o poder do que fazemos. Ela fala assim, o, por exemplo, o dono de um banco não é mais importante do que quem limpa o banco. Ambos têm o seu papel, ambos estão trabalhando. A pessoa que limpa, ela simplesmente está fazendo algo que outro não está fazendo. E ela escolheu fazer aquilo muitas vezes. Então, esse vídeo é nesse sentido. Ela vai falar, citar várias situações, mas é aquela questão. Por exemplo, às vezes eu não tenho tempo de passar roupa, então é mais fácil que eu pagar alguém que tenha tempo de passar roupa, que tenha habilidade em passar roupa. Está entendendo? Então, todo mundo é importante, todo o processo é importante, gente. E, por falar em processo, o processo de planejamento da rede, ele é importantíssimo. Nós conhecemos já a cadeia de suprimentos, como ela é grande, como ela é extensa, como ela tem várias ramificações. E se essa cadeia, se essa rede não for bem projetada, gente, não vai para frente. Não adianta, gente. A cadeia ela tem que estar, como se diz, em sintonia, em total sintonia, gente. Senão a cadeia não flui, não vai para frente. Seja qual for o processo utilizado pelo profissional ou gerente de logística de suprimentos para configurar a rede de instalações e definir o fluxo de produtos através dela, precisará de dados, ferramentas computacionais, processo de análise capaz de conduzir um projeto eficiente de rede. Aqui eu trouxe para vocês alguns desafios das empresas hoje. Então, a empresa, e isso é papel da logística, por que ela tem que se planejar tanto? Porque ela enfrenta alguns desafios. Queda de vendas. Minhas vendas podem estar boas hoje,
hoje, mas amanhã ela pode cair, pode surgir um produto novo. Então eu preciso estar focado, controlado no meu processo de venda. Juros elevados. Estão vendo aí a taxa Selic está caindo. Todo mês ela cai um pouco, mas os juros ainda estão altos. Falta de crédito. Claro, aqui a gente está falando algo assim. Hoje estamos vivendo o momento da pandemia. Então, o governo, para injetar dinheiro, o que ele fez? O auxílio emergencial. Isso ajudou muito nesses primeiros meses de pandemia. Ajudou muito. Injetou dinheiro na economia. Só que agora a gente está pegando, de certa forma, uma crise, um aumento nos preços. E, automaticamente, o auxílio está se encerrando. Eu não sei se já encerrou, mas eu sei que está encerrando. Tudo isso aí vai fazer o quê, gente? Um colapso. Vai travar, vai fazer com que a inflação surja novamente, assim, se erga. Isso então é um risco para a inflação, a gente tem que ficar de olho na inflação. E inflação alta também vai gerar o quê? Falta de crédito. Quem vai conseguir crédito? Pessoas que vão pagar juros altos. Falta de cenário, fechamento de fábricas, estoques baixos, assim, os estoques estão caindo também, instabilidade global, demissões e os impostos cada vez mais altos. Visto tudo isso, gente, a gente precisa entender o seguinte: por que planejar é importantíssimo? Tudo na nossa vida tem que ser planejado, gente. E eu preciso ter foco. Não adianta também eu planejar e não ter foco. Não adianta eu sonhar. O planejar, ele vai além do sonhar. O sonhar, eu sonhei, certo? Eu quero uma casa na praia. Eu sonho. Tá, mas como que eu vou conseguir a casa na praia? Aí entra o planejamento. Como eu vou realizar o meu sonho? Em quanto tempo? Com quanto dinheiro? Com a ajuda de quem? Vou pegar empréstimo no banco? Vou financiar uma parte? Vou entrar de sociedade com a família da minha esposa, ou com meu irmão, meu cunhado? Quem vai participar? Quando? Isso é para daqui 5 anos, daqui 2 anos? Porque se for só o sonho, eu quero ter uma casa na praia. Tá, beleza. Mas quando? Amanhã? Daqui 100 anos? Daqui 50 anos? Então, precisa planejamento em tudo que a gente faz. Aqui a gente vou trazer alguns exemplos para vocês da falta de planejamento. Aqui na tela tem o HP Touchpad. Nascido em 2011, morto em 2011. Sua fabricação durou apenas 33 dias, gente. De julho a agosto de 2011. Teve seu preço reduzido de $400 para $99. O que aconteceu? A tragédia é ainda maior quando lembramos que a tecnologia móvel passou a ser de interesse de companhia apenas após a compra da Palm em 2010 por 1,2 bilhões, uma quantia jogada fora pela HP. O que aconteceu? As empresas começaram a usar aqueles Palm, que alguns vendedores, algumas pessoas começavam a ficar com aquela canetinha escrevendo tudo ali, e a HP investiu pesado, criou o Touchpad. Porém, não teve aceitação no mercado. O produto durou 33 dias, gente. Então, você não encontra desse produto para vender, assim, para comprar. E é claro que a gente vê que esse cenário mudou. Nessa época que ele foi criado, que o intuito dele era o quê? Era ser um touchpad, mais para nível, vamos dizer assim, operacional mesmo, para quem trabalhava para indústria, vendedores, nesse sentido. Só que aí veio a Apple com uma grande jogada e criou o iPad. A Samsung veio com o tablet. Então, esses aí, vamos dizer assim, vingou, deu certo, porque era, de certa forma, não era um celular e também não era um computador. E era algo, e também não era esse touchpad. Era algo melhor, você já tinha acesso à internet, você tinha acesso às redes sociais, você poderia ler livros, várias outras jogadas. Deram certo. Esse caso aqui não teve um planejamento e foi um dinheiro altíssimo, gente, que eles perderam. Kodak. Quem aqui lembra da Kodak, gente? Fotos, revelar fotos. Kodak era a marca mais forte que tinha, gente. Não acompanhou o mercado. Pesquisadores da Kodak inventaram a fotografia digital, década de 70.
Olha para vocês verem. A fotografia digital foi inventada pela própria Kodak. Elas iniciaram na década de 70, porém manteram sigilo por décadas. Não quiseram usar, o que elas preferiam? Ficar revelando filmes. Era muito mais prático, para elas era muito mais lucrativo a pessoa tirar foto e ir lá e revelar filmes. Elas ganhavam muito mais. E ela tinha receio que a tecnologia diminuísse as receitas do filme. Acabei de falar. Com isso, rejeição às mudanças e miopia. Ela não teve visão. E, vamos dizer assim, eu acredito que foi meados de 1990, 2000 por aí, outra empresa criou a fotografia digital. Algo que a Kodak já tinha e não teve coragem de usar. Outra empresa criou e faliu, vamos dizer assim, com a Kodak, porque a Kodak não se reinventou, não aderiu ao mercado, fechou as portas. E em 2012 teve a concordata da empresa, que é uma recuperação judicial, quando ela vai na justiça para como se fosse uma paralisação para entrar em acordo para tentar pagar as suas contas. Ela estava com a faca e o queijo na mão, mas não teve visão. Netflix e Blockbuster. Netflix tomou a ousada decisão de investir em streaming de vídeo pela internet, sacrificando parte das suas receitas de aluguel de DVDs pelo correio. O que a Netflix fazia? Você tinha um acesso tipo pela internet, escolhia o filme que queria e a locadora mandava via correio para você. Claro que isso não era no Brasil, era fora. A Blockbuster semelhante. Era assim que funcionava. Aqui nós tínhamos as locadoras que você ia pessoalmente, alugava o filme, depois ia lá e devolvia. A Netflix, por outro lado, o que ela pensou? A ousadia e o desapego garantiram sua posição de liderança em streaming, enquanto a rival Blockbuster solicitou concordata também em setembro de 2010. A empresa faliu e a Netflix cresceu, investiu pesado, arriscou em um mercado totalmente novo e deu certo. E hoje a Netflix aí já está brigando bastante em questão de produções próprias, séries e filmes. Então tem muito trabalho, muito bacana que eles têm feito, gente. E isso é muito bom. Aqui nessa mesma linha eu posso citar o Uber. Olha para vocês verem a diferença. Quando o Uber veio, o Uber quebrou as pernas dos taxistas, correto? Pelas mesmas questões, questão de visão e tudo mais. Porém, os taxistas não dormiram no ponto 100%. Eles criaram um aplicativo também, que chama Táxi 99, tem alguns aplicativos de taxistas. Então, os taxistas não deixaram de ser taxistas. Eles continuam no ponto, esperando os passageiros ir lá, e eles têm um aplicativo. Precisou? Eles vão pelo aplicativo também. Então, eles se reinventaram. Então, tem pessoas que se reinventam, outros desistem. Por isso, gente, é preciso muito planejamento, visão. Não adianta eu pensar que as coisas vão ser assim para sempre. Ah, que a Netflix vai funcionar para sempre do jeito que é. Talvez daqui a 10 anos vai ter uma modalidade nova de assistir essas programações. Algo totalmente diferente. A gente não. Sim, a gente tem que se abrir para esse novo. O problema da configuração da rede. O problema da configuração da rede trata da especificação da estrutura ao longo da qual os produtos fluem desde os pontos de origem até o centro de demanda. Então, aqui é todo o processo da rede, o caminhar que ela faz. Isso requer a determinação das instalações a serem usadas, se é que algum será, quantas serão instalações necessárias, onde localizá-las, os produtos e clientes a elas atribuídos, os serviços de transporte utilizado entre elas, os fluxos de produtos a partir da fonte entre instalações e na distribuição aos clientes e aos níveis de estoques mantido. Vou adiantar aqui um pouco para vocês verem isso aqui, gente. Aqui nós temos fábricas, fornecedores, suprimento e os custos de produção. Aqui, gente, a gente vai ter um tipo de transporte. A gente vai ter alguns tipos de barracão. Onde esse transporte, qual vai ser o melhor transporte que eu vou ter que usar? Isso é um problema da rede. Eu preciso controlar isso aqui. Tá vendo os traçados aqui, ó? Um mês de transporte, ele precisa controlar tudo isso aqui. Onde vai ser os meus pontos de distribuições? Talvez eu possa fazer um centro maior e desse aqui partir para outros centros
menores em mais regiões. Qual o tipo de caminhão que vai levar? Vocês estão vendo aqui na foto que parte de um trem, depois de um caminhão grande, e depois de um caminhãozinho pequeno que vai para os seus clientes e atacadistas. Isso aí, gente, mostra então que precisa ter uma administração muito grande, saber onde colocar, quantos pontos colocar, quantos centros de distribuição ter, qual tipo de veículo vai usar, onde ele vai passar, quais serão as principais rotas, tudo isso é problema de configuração de rede e é papel do administrador, do técnico de logística cuidar de tudo isso, tá bom, gente? O problema do projeto da rede tem aspectos tanto de espaço quanto de tempo. Então, a nível espacial, trata da localização de instalações, entre elas fábricas, armazéns, ponto de varejo, num plano geográfico. Então, é onde vai estar as minhas instalações. A minha fábrica é em São Paulo, tá? Onde será o meu centro de distribuição? Qual o lugar mais próximo entre São Paulo e Brasília? Um centro de distribuição, por exemplo. Pode ter outro centro de distribuição entre São Paulo e Brasília? Pode. Outra questão, para vocês terem uma ideia. Quando a gente compra pela internet, normalmente vem de São Paulo. Vem de São Paulo, passa por Cristalina e vai para Brasília. De Brasília descarrega lá, depois que vem para Cristalina. Vamos dizer assim, de certa forma já poderia deixar aqui com a gente. Só que aqui não é um centro de distribuição. Parar em Cristalina primeiro atrasaria muita rota, então eles passam direto por Cristalina. Vamos supor, eu comprei meu celular que eu tô doido para chegar, passou em Cristalina e não ficou. Foi para Brasília. Aí ficou uns 2 dias em Brasília para depois vir para Cristalina. Tudo isso, gente, é estratégia. É saber onde vai estar meus pontos de distribuição, meus armazéns. Número, tamanho e localização de instalações são determinados pela comparação dos seguintes itens em relação às exigências de material, de matéria de serviço ao cliente, no plano geográfico. Então tem custo de produção, custo de transporte, custo de instalação, tudo isso tem que ser observado. Quando espacial, espaço então vem de espaço físico, agora temporal ou tempo. No planejamento de rede envolve a manutenção da disponibilidade de produtos em proporções suficientes para suprir as metas do serviço ao cliente. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com estoque baixo. Tá, mas vai atender as entregas a tempo? Porque se eu tenho um centro de distribuição, esse centro de distribuição, o que ele ajuda? Ele ajuda a entregar mais rápido. Então, se em Brasília tem centros de distribuições, por exemplo, a Netshoes, ela tem centro de distribuição em Brasília. Você compra pela loja normalmente em São Paulo, mas chega em 3 dias. Por quê? Porque eles postam, vamos supor, hoje ou no dia seguinte, e é mais um dia e meio para fazer o trâmite até chegar em Cristalina, até registrar tudo no sistema, é mais ou menos 3 dias. Então, se eu comprar qualquer coisa, assim, mais leve, né, tipo tênis, essas coisas, que eu comprar na Netshoes, hoje, lá no site vai aparecer que é de 7 a 10 dias úteis. Mas chega com 3 dias. Eu já comprei e eu garanto para vocês, é com 3 dias. Por quê? Porque Brasília tem um centro de distribuição da Netshoes, então isso facilita. Ah, mas tem estoque? Tem. Mas a gente tem que ver o seguinte: está proporcionando uma entrega muito rápida, isso também é muito bom. Tem que se analisar isso aí. A disponibilidade do produto pode ser concretizada por intermédio do tempo de resposta, pedido, produção ou pela manutenção de estoque próximo do cliente. Para isso tudo, gente, é preciso estratégia. Não adianta a gente querer fazer tudo isso se a gente não tiver estratégia. E o que é essa estratégia? Fazer algo novo e relevante, construir algo diferente sobre o que se já ou sobre o que você já faz, utilizar as possibilidades emergentes. Temos aqui algum modelo de negócio que é onde a gente quer chegar. Então nós temos aqui o fornecedor, ele vai ter as suas atividades, os recursos para isso. Então a gente precisa trabalhar bem o nosso fornecedor, planejar as atividades, trabalhar os recursos, sistemas, processos, proposição de valor, agregar valor ao nosso produto, cortar custos, gerar receitas,
trabalhar o nosso relacionamento, os nossos canais e a satisfação do cliente. A configuração da rede também, pessoal, ela não pode ficar limitada pelo movimento avante de bens dos fornecedores para os clientes, uma vez que em alguns casos as empresas precisam fazer retornar de pontos a jusante na corrente itens como materiais de embalagem, tipo pallets, essas coisas, produtos arredondados, máquinas copiadoras, produtos danificados, motores de automóvel substituídos, havendo igualmente produtos a serem modificados e revendidos, câmeras descartáveis, por exemplo. O que acontece? O nosso fluxo, como vocês têm aula de logística reversa, ele não é só um fluxo que vai, ele é um fluxo ciclo. Ele faz um círculo, então, é um ciclo sem fim, gente. Ali você começa na indústria, transporte, sem distribuição, transporte, varejo, transporte, cliente, transporte, reciclagem, transporte, indústria. Esse é o novo ciclo dos produtos, gente. Então a gente não pode pensar, ficar limitado a é só os produtos que vão. E tem os produtos que voltam também. Aqui tem produto que volta porque chegou no fim da vida dele, tem produto que volta para ser consertado, produto que volta para ser substituído. Tem as embalagens, por exemplo, quando a gente compra defensivo, muitas vezes vem os pallets. E aqueles pallets, alguns ficam nas próprias empresas, mas outros voltam no caminhão. Aí volta para a fábrica aqueles pallets, gente. Então, tem vários tipos de retorno do produto. O problema da configuração da rede é extremamente importante para a administração da empresa. É comum que uma reforma da rede logística represente economias anuais variáveis, entre 5 a 15% dos custos logísticos. Patrick, então compensa fazer essa reforma da rede, ficar fazendo essa fiscalização? Estudiosos vão dizer que uma vez por ano você fazendo esse processo, você está economizando de 5 a 15% dos custos logísticos, melhorando alguma coisa, consertando algum processo, corrigindo alguma falha. Tudo isso aí vai reduzindo os custos da empresa, gente. Então é importantíssimo a gente manter essa administração dessa rede. Precisa, gente. E isso automaticamente a gente está. É igual a revisão de carro. Ah, compensa fazer revisão de carro? Ah, mas o carro é novo, por exemplo. Carro novo, não sei se vocês sabem, mas ele não dá. Ele normalmente não precisa fazer alinhamento. Você pode rodar aí com ele uns 30, 40 quilômetros, que ele não dá, assim, ele não fica desalinhado, gente. Você pega um carro já mais rodado aí com uns 120 mil quilômetros, por exemplo, esse carro aí a cada 5, 10 mil quilômetros tem que fazer alinhamento, ele desalinha com muita facilidade. Mas o carro novo ali, tá uns 30 mil quilômetros, ele não desalinha, gente. Porém, é papel nosso a cada 10 mil quilômetros fazer o alinhamento, mesmo sabendo que provavelmente não vai dar desalinhado, mas eu tenho que fazer. Vai que aconteceu alguma coisa e ele desalinhou. Então, para eu não correr o risco de estragar o meu carro, eu preciso fazer pelo menos essa prevenção. O futuro do supply chain 4.0, gente. Isso aqui é o futuro, a tendência para o gerenciamento da cadeia de suprimento. O que eles querem trabalhar então? O que se espera? Que a gente tenha uma logística antecipada, saber então antecipar, prever algumas coisas, não ficar dormindo no ponto, demanda personalizada. Então se espera trabalhar melhor as demandas para não ter aquele excesso de estoque, mas também não deixar faltar. Precisa melhorar a demanda, conveniência, a intersecção da sustentabilidade e da competitividade. Foco da sustentabilidade, gente, é muito grande. Cada vez mais vai se falar de sustentabilidade e competitividade vem junto. Múltiplos canais logísticos. Isso aqui é algo, por exemplo, questão dos aviões aí, vai entrar com muita força, vai ajudar muito, vai assim favorecer muito a logística no Brasil. Isso ainda vai ganhar força, tá devagarzinho, mas vai ganhar força. Entrega sob demanda, economia colaborativa, energia inteligente, supergrid,
logística urbana. Tudo isso aqui, gente, são projeções futuras que vai acontecer nas cadeias de suprimento. Dados para o planejamento da rede. Primeiro, o inventário de dados. Então, toda vez que eu estou fazendo planejamento da rede, eu vou trabalhar em cima do quê? De dados. Então, eu tenho que ter um inventário de dados, eu tenho que ter um banco de dados. Planejamento da rede pode necessitar de um poderoso banco de dados com ramificações em inúmeras fontes. Embora alguns dados sejam por natureza específicos de um determinado problema de configuração de rede, grande parte da base dos dados pode ser genérica. Então, a gente tem dados específicos, problema específico, e temos alguns dados mais genéricos. Ela pode incluir, nos bancos de dados, uma relação de todos os itens da linha de produto, localização do cliente, pontos de estocagem, pontos de origem, demanda de cada produto, conforme a localização dos clientes, tarifas ou custos dos transportes, tempo de viagem, tempo de transmissão de pedido, tarifa de atendimento. Gente, tudo isso aqui gera dados. Esses dados são armazenados no sistema para depois eles virar informação e gerar tomada de decisão. Como que eu vou tomar uma decisão se a logística está sendo boa ou não na minha empresa? Eu preciso desses dados. Então, eu preciso de um sistema que colhe esses dados para mim. Custo de armazenagem, custo de produção, nível de estoque, padrões por pedido, frequência, tamanho, sazonalidade e conteúdo. Temos as fontes de dados. Muitas empresas não dispõem de sistema de informação logística formais capazes de gerar especificamente os dados necessários ao planejamento logístico do tipo anteriormente relacionado. Eu, por exemplo, eu nunca vi nas empresas que eu já trabalhei. E assim, como você vai trabalhar logística, então, se os sistemas normalmente não são projetados para a área da logística? É sempre finanças, contabilidade, folha de pagamento, talvez um comercial, mas e a logística? Saber quanto tempo está se levando para fazer um produto, qual o processo disso, daquilo. Muita empresa não tem ainda esse sistema. E isso deixa ao profissional da logística a responsabilidade de adquirir os dados necessários em uma variedade de fontes, tanto interna quanto externa à empresa. Então, se a empresa tem um técnico de logística, um logístico, o que ela vai fazer? Vai entrar em contato com ele, seja internamente ou pessoas de fora. E aí, como está a entrega? Como que foi? Deu certo? Quanto tempo levou? Não sei o quê. Nesse sentido, as fontes principais desses dados incluem documentação de negócio, relatórios de contabilidade, pesquisa logística, informação pública e discernimento do encarregado. Transformando dados em informação. Os dados são fatos sem um propósito específico. Uma vez reunidos, precisam ser organizados, resumidos, agrupados, agregados ou então ordenados de forma a dar suporte ao processo de planejamento da rede. Quando isso é feito, os dados se transformam em informação para o processo decisório. Gente, seguinte, dados sem classificação não servem para nada. Eu tenho uma lista com o nome de vocês, eu não sei se já falei isso com vocês, esse exemplo, mas eu tenho uma lista com todos os nomes de vocês. Beleza. O que significa essa lista? É uma lista de nomes. Significa nada. É uma lista de nomes. Mas aí eu vou lá no topo da lista e escrevo alunos do curso Técnico Logística do ITEG de Cristalina, Goiás. Opa, agora eu sei uma informação. O curso Técnico Logística tem 6 alunas. Essas são as alunas. São todas mulheres, as frequentes. Outra informação. O que eu posso fazer com isso? O que está acontecendo? Vamos captar mais pessoas. O que precisa para atrair o público masculino? O que está faltando? Aí você começa, através de informações, trabalhar decisões. Nós temos o SIG, que é o modelo de sistema de informação gerencial, é sistema de informação gerencial, e ele trabalha justamente isso. Recolhe dados, transforma dados em informações e, com base nas informações, o gerente vai ser capaz de tomar decisões que vai gerar resultados para a empresa. Tranquilo? Sistema de suporte às decisões. O banco de dados, as ferramentas de análise viram-se combinados com a ajuda do computador. No
no atualmente chamado Sistema de Suporte de Decisões, DSS. Um DSS presta assessoramento ao processo da tomada de decisão, ao permitir o usuário que interaja diretamente com o banco de dados, que direcione dados para os modelos de decisões e que apresente os resultados de maneira compreensível. Então, o sistema de suporte de decisões, nós temos vários tipos de sistemas, gente. Temos o SAI, temos o SAT, temos vários tipos de suporte nesse sentido. São sistemas. O que é esses sistemas? São sistemas que eu vou operar, que eu vou alimentá-los com dados, que vão virar informações, depois vai virar relatórios para tomada de decisão. O DSS, por exemplo, ele tem 4 subsistemas básicos. Primeiro, capacidade interativa, que dá ao usuário condições de comunicar-se diretamente com o sistema, é a conversa que eu tenho com o sistema. Um gerente de dados, que possibilita extrair toda a informação necessária de banco de dados, tanto interno quanto externo. Um subsistema de modelagem, que permite ao usuário interagir com modelos científicos, gerenciamento pela infusão de parâmetros e pelo ajustamento de situações de necessidade específica. E um gerador de saída com uma capacidade gráfica que dá ao usuário condições de fazer perguntas. O que aconteceria se? E de obter resultados facilmente interpretáveis. Isso aqui se chama também, gente, sistema especialista. O sistema especialista é um sistema de lógica. Por exemplo, você trabalha na empresa de carro, aí você coloca lá, o carro não está funcionando. Aí você vai colocar, aí vai aparecer assim, a luz da bateria está acesa? Você vai colocar sim ou não. Se colocar não, aí vai colocar verifique os cabos. Você vai verificar os cabos, tá tudo certinho? Você vai colocar verificou. Os cabos estão encaixados? Sim. Aí talvez ele vai perguntar: a validade da bateria está boa? Sim. Então ele pode descartar. Então não é a bateria, pode ser outra combustível. Como que está o tanque de combustível? Cheio ou vazio? Você olha lá, cheio. Então não é o tanque de combustível. É outra... Estão entendendo? São sistemas que você vai colocando possibilidades. Se acontecesse isso, tal coisa. Se fosse de outra coisa, cada um vai ter uma resposta, um direcionamento diferente. Tranquilo, pessoal? Precisamos, então, melhorar o nosso planejamento dessa rede, trabalhar direitinho para que o fluxo ocorra bem mesmo, porque tem que estar tudo interligado, gente. Senão não dá certo, não tem sucesso a empresa. Para nossa reflexão, não se pode progredir enquanto se ajustam contas. Então, enquanto tem pontas soltas, a gente precisa arrumar. Muitas vezes a gente quer, por exemplo, eu vou deixando os probleminha pequenos de lado porque eu tenho que resolver um problema maior. Eu sempre vou deixando algum problema de lado para resolver outra coisa. Eu sempre coloco empecilhos nos meus sonhos. Então eu preciso acertar as contas primeiro, preciso resolver as pendências primeiro, para depois dar continuidade em outros assuntos. Pessoal, finalizamos a aula de hoje. Só um minuto. Finalizamos então, pessoal, mais uma aula. Dúvidas? Estou à disposição de vocês, tá bom? Podem me chamar no WhatsApp, mandar mensagem, e-mail, tranquilo? Bom final de semana para vocês, bom descanso. Fiquem todos com Deus. Qualquer coisa, só dá um grito, beleza?